seja, que este cálice da minha vida, aquilo que tu me tens dado, possa transbordar a todas as pessoas ao meu redor, Senhor. Mesmo na presença daqueles que não gostam de mim, que eu possa ser uma bênção também para a vida dessas pessoas. Esta é a minha oração. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Glória a Deus. Nós aprendemos com todos, irmãos. É absolutamente fantástico. Cada irmão que tem vindo aqui fazer a sua exortação, todos eles têm feito de uma maneira absolutamente fantástica e abençoadora. Amém? Então toda a honra e glória por vocês. Sinceramente quero dizer a vocês que eu pessoalmente estou muito feliz, muito contente, porque eu vejo aqui uma igreja madura, cheia da palavra de Deus, e é isso que é importante. Glória a Deus. Muito bem, vamos então continuar a nossa série. Nós começamos há 2 semanas atrás uma série cujo título é A Lei da Graça. E fazendo uma breve recapitulação, na primeira lição nós falamos acerca da boa notícia. E a boa notícia que nós vimos foi que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Glória a Deus. A nossa redenção veio primeiro do que a criação. E isso é fantástico, foi a boa notícia que nós vimos. Na segunda lição, nós falamos acerca da justiça que Deus faz, porque Ele é justo, apesar de Ele nos amar, apesar da graça dEle estar sobre a nossa vida, mas Ele é justo. E Ele julga, e nós vimos o julgamento do primeiro de todos, que foi do querubim, porque muitas pessoas pensam que foi o homem a primeira criatura a pecar, mas a primeira criatura a pecar foi o querubim, que a Bíblia fala querubim ungido, que se tornou depois em diabo e Satanás. Vimos também o julgamento de Adão e Eva, e vimos também pela palavra de Deus que Deus nos dá uma nova oportunidade. Nós vimos isso também em Hebreus 12. Hoje, nesta lição, nós vamos falar o seguinte: nós partimos todos da mesma posição. Todo o homem está no mesmo lugar, na mesma posição, diante de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Eu vou pedir ajuda à minha esposa também, para ela ler, para sermos também, que hoje tenho vários versículos para ler. Nós vamos ver algumas partes de Romanos 1, 2 e 3, os primeiros 3 capítulos, e nós vamos ver que todo o homem era digno de morte, porque pecamos. Nós vimos isso na segunda lição, não é? Devido ao pecado. Vamos ver também que nenhum homem tem autoridade para julgar outro homem. Quem nos pode julgar é Deus. Isso é muito importante. Por causa de nós todos sermos a nossa condição de ser pecador, nós não temos autoridade de julgar outro homem, qualquer outra pessoa. Isso é Deus que o faz. E vamos também ver que não há vantagem nenhuma em nós termos um rótulo, ou de sermos judeus ou sermos cristãos, dizer assim: eu sou cristão. Esse rótulo de cristão, rótulo de ser judeu, seja o que for, se nós realmente não crermos de todo o nosso coração na justificação que é pela fé em Cristo Jesus, de nada serve nós sermos judeus, termos, acreditarmos em mil e uma coisa, de nada serve. E é isso que nós vamos ver pela palavra de Deus. Então, Romanos 1, eu vou pedir à Célia para ler desde o versículo 21 até o 32, e vamos ver que esta parte que vamos agora ler coloca todos nós na mesma posição. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém. Isto é duro. Esta é a condição de todo o homem. Todos nós, estamos aqui nesta lista aqui que acabamos de ler. Éramos dignos, e são todos dignos de morte, por causa do quê? Porque nós, conhecendo a verdade, rejeitamos a verdade. O homem rejeita Deus, desde o primeiro minuto. E o que é que acontece? Porque nós rejeitamos Deus, Deus nos entrega a nós a sentimentos perversos. E é por isso que todos pecaram, que é o que a Bíblia diz. Não há nem sequer um justo. Não há ninguém que possa dizer assim, este é o melhorzinho de todos. Não. Toda a gente faz parte desta lista que acabamos de ler. E é uma lista dura. Daí que, por estarmos todos na mesma posição, não temos autoridade de julgar seja quem for. Porque agora veja aí Romanos 2, versículo 1. Paulo continua, veja, isto é uma carta, e ele continua a escrever e diz assim, versículo 1 até o versículo 3. Podes ler, Célia. Portanto, ficas sem desculpa quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Então, aqui está muito claro. Porque nós podemos até criticar certas pessoas que cometem certos tipos de pecado, mas nós cometemos outros. Então ficamos sem desculpa diante de Deus. Então não há como julgar. Só Deus pode julgar-nos a nós. Não temos como julgar ninguém. A única coisa que Deus permite que nós, homens, julguemos é as Escrituras, é a palavra, é a profecia. Se alguém andar a pregar coisas falsas, eu tenho o direito de dizer aquilo que esta pessoa está a falar e isto que ela acabou de dizer é falso. Mas eu não posso julgar a conduta moral das pessoas. Eu não tenho autoridade, porque eu não tenho moral, nenhum homem tem moral para julgar seja quem for. Porquê? Porque estamos todos à partida, imagina uma linha de partida numa pista de atletismo, estamos todos na mesma posição. Todos pecamos. Que é isso que ele depois, aqui no capítulo 3, quer ver aqui mais à frente, é isso que ele desenvolve, ele vai escrevendo a carta e vai desenvolvendo aquilo que eu vos estou a dizer. E, por exemplo, ele até chega a dizer assim no versículo 1,
capítulo 3, Romanos 3, 1 diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Então, ele está a dizer assim: vocês pensam que são judeus, vocês pensam que são povo escolhido, vocês pensam que Deus os escolheu, que os outros todos não valem de nada. Eu quero dizer uma coisa: isso não tem vantagem nenhuma diante de Deus. Se fosse numa linguagem hoje mais moderna, era assim: vocês pensam lá porque vão à igreja lá e tal, se pensam que são superiores aos outros, lá porque vocês são cristãos, vocês pensam que isso há alguma vantagem? Não, estamos todos no mesmo. Estamos mesmo. Olha aqui o versículo 9, Romanos 3, 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já de antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Tanto o Fidalgo, como a Célia, como vocês todos, como toda a humanidade, estamos todos debaixo deste problema. E depois ele até fala aqui assim, mais à frente, aqui o versículo 10, não é? Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha aqui agora: todos se extraviaram. Todos. Juntamente se fizeram inúteis. Isto é forte. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nenhum só. E agora, pastor, estamos feitos? Não, vimos na semana passada, não é? Terminamos na semana passada, em Hebreus 12, que ele diz assim: só mais uma vez, não é? Lá um versículo. Ele dá-nos uma oportunidade nova, mas esta oportunidade que ele nos dá não é de nós nos acharmos superiores aos outros. Ele nos dá uma oportunidade de nós nos voltarmos para a verdade, de nós nos arrependermos e voltarmos a confiar em Deus, o tal Deus que nós rejeitamos, que fez com que Ele nos entregasse às nossas paixões infames. Esse Deus que nós rejeitamos, nós temos agora uma nova oportunidade de nos aproximarmos dele. E só há uma maneira de o fazer, que é isso que eu tenho vindo a ensinar ao longo deste ano. Só há uma maneira de fazer. E por isso, aqui a Bíblia fala, aqui, por exemplo, capítulo Romanos 3, do versículo 20 até ao versículo 24. Vou pedir à Célia para ler também, por favor. Do 20 ao 24. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em quem? Em Jesus Em Cristo. Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E todos digam comigo: Amém. Amém, glória a Deus. Como é que nós somos justificados diante dele? Pela fé em Jesus Cristo, pela fé neste Evangelho. E não precisamos de pagar nada, não precisamos fazer nenhum sacrifício. Precisamos de crer nele e crer na justiça que ele fez, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que morreu para santificar, para logo colocar toda a criação redimida. Por isso é que a redenção veio primeiro que a criação. Se alguém falhasse, como nós vimos que o homem falhou, nós estamos na mesma redimidos, porque o Senhor nos dá uma oportunidade, só que essa redenção só em Cristo Jesus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Não é mais nenhum. Não é a Fátima, não é a Maria, não é a Aparecida, não é o Buda, não é absolutamente mais nada, não é o humanismo. É Jesus. Só Jesus, porque Ele é que é o Cordeiro, que foi morto e ressuscitou. Glória a Deus. E está vivo.
e um dia virá buscar a sua igreja. Amém? Então é isto que ao longo deste ano eu tenho-vos vindo a falar. Eu não vou agora aqui gastar mais tempo nesta parte, mas quero gastar tempo agora sim no seguinte. E coloca-se agora aqui uma pergunta. O que é que acontece ao homem que não aceita esta justiça de Deus? O que é que acontece ao homem? É o que nós vimos em Romanos. São dignos de quem? De morte. Por isso é que Jesus Cristo em João 3, versículo 36, acho que nem foi Jesus que disse, foi o João Batista, ele falou: quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê continua condenado, está condenado. E que condenação é essa? Quem não crê nesta justiça de Deus, porque às vezes quando se fala da graça, as pessoas pensam que ao falar da graça que vale tudo. Vale tudo. Ah, o Senhor é comigo, aleluia, vale tudo, posso fazer o que quero. Não, quem realmente não crê nesta justiça de Deus, vai ter o mesmo destino que nós vimos na semana passada de quem? Do diabo, do falso profeta, da besta. E vamos lá rever isso outra vez. Apocalipse 20. Apocalipse 20. Ai, pastor, mas eu pensava que Deus é amor. Então não é. Deus é mesmo amor. E estamos a ver isso. Apocalipse 20. Mas Ele é justo. Apocalipse 20, versículo 10. Eu vou pedir à minha esposa para ler o versículo 10 e depois vais ler também, peço favor, o Apocalipse 21 e o versículo 8, está bem? Se faz favor, obrigado. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ok. Agora Apocalipse 21, 8. Mas, quanto aos tímidos e aos descrentes, e aos abomináveis e aos homicidas, e aos devassos e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, o que é que nós estamos a ver aqui, amados? Quem não aceita esta justiça de Deus, por mais que essa pessoa aos nossos olhos possa parecer uma boa pessoa, não é? Às vezes nós olhamos para o nosso vizinho, nós olhamos para o nosso cliente e nós fazemos assim um juízo logo de valor. A uns nós ajuizamos assim: esta pessoa não é flor que se cheira. Ou então nós olhamos para outra pessoa e dizemos assim: esta pessoa é tão simpática, isto parece-me ser uma boa pessoa. Mas nós já vimos que não são as obras que nos salvam. Não é por sermos bons que nos salva, mas é por nós crermos nesta justiça de Deus. E a justiça de Deus está no Filho. Glória a Deus. Crer nele e no Evangelho. E infelizmente quem não crê, nós vemos aqui pela palavra de Deus, e podia estar aqui dias a falar e a mostrar montes de versículos bíblicos, que infelizmente quem não crer, quem for, como diz aqui, os descrentes, veja aí, descrentes, o que é um descrente? É quem não crê. Eu não quero nada com esse Jesus. Deus não é comigo. Não, as igrejas é para os fraquinhos. Igrejas comigo não. Não, os descrentes. Os abomináveis, o que é que são abomináveis? São pessoas que cometem abominações, aberrações, que não são justos, que são inimigos da justiça. Por isso é que quem ama, ama a verdade e detesta a mentira. Quem ama, ama a justiça e detesta as injustiças. Aleluia! E ele está a dizer: os devassos, os feiticeiros. O que é um feiticeiro? Está na lista de falso profeta. É aquele que apresenta uma espiritualidade que é falsa. Leva as pessoas a cometerem coisas falsas que Deus abomina. Os feiticeiros, que não se querem arrepender.
Os idólatras, nós vimos há pouco em Romanos 1 que o pecado, na verdade, uma vez eu preguei uma lição destas assim, que a mãe de todos os pecados é a idolatria. Foi a idolatria que fez com que Deus nos entregássemos às nossas paixões infames. A idolatria, porquê? Porque nós rejeitamos a Deus para fazermos um Deus corruptível. Nós rejeitamos a incorruptibilidade e nos aproximamos àquilo que é corruptível. Nós realmente, é o que a minha esposa recentemente falou, quando nós pecamos, o pecador fica cego, ela até usou uma palavra dura, mas é verdade, ficamos muitas vezes estúpidos. Como é que a gente vai adorar uma imagem de escultura? Nós às vezes criticamos o hindu que tem lá a vaca, que ele adora a vaca, pelo menos ele adora um ser vivo. Ao menos a vaca faz mum e mexe-se e faz qualquer coisa, mas a gente estar aqui prostrado diante de um objeto estático, somos cegos. Porquê? Hã? O que é que eu disse? Somos. É o meu português que é fantástico. Somos cegos. É triste, mas é verdade, irmãos, porque eu já lá andei também, já fui assim. Eu já lá estive naquela lista. E só não estou na lista porque, pela graça de Deus, eu creio nesta justiça maravilhosa. Eu não merecia nada, mas Ele decidiu. E ainda há pouco vimos o exemplo do David, aquele homem que de vez em quando perdia as tribeiras, mas ele, sabe o que é que fez com que Deus amava tanto David? É quando ele reconhecia o erro. Muitas vezes nós pecamos, mas achamos que aquilo é para o vizinho do lado. A gente faz assim, desvia, não é nada comigo. Mas quando nós assumimos, não, eu falhei, peço desculpa, eu falhei, Senhor, o Senhor perdoa-me. Então Ele é fiel e justo para poder perdoar-nos. Amém? Porquê? Porque não há ninguém bom, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que possa dizer, eu sim, eu é que sou. Não, todos falhamos. Todos estamos diante de Deus na mesma posição. Agora, vou aproveitar estes últimos tempos da reunião para falar algo muito, muito importante. E peço a Deus que Deus me dê graça para nós. Provavelmente, se calhar, alguns de vocês ainda nunca ouviram falar disto. E agora coloca-se aqui uma pergunta, uma dúvida. Pastor, o que é que acontece a quem nunca ouviu o Evangelho? O que é que acontece? Será possível existir pessoas neste mundo, porque o mundo é imenso, nós não fazemos ideia o tamanho deste universo, e principalmente o planeta Terra onde nós vivemos. Se calhar você já foi visitar alguns países, mas você vai encontrar pessoas em cada canto do mundo que nós nem sequer imaginaríamos. E agora há esta dúvida, será que toda a gente ouve o Evangelho antes de morrer? Como é que Deus vai resolver este problema se por acaso alguém nunca ouviu o Evangelho? Porque se a pessoa nunca ouviu o Evangelho, então essa pessoa não teve a oportunidade de poder se arrepender. Não é? Como é que Deus vai resolver esses casos? Irmãos, eu neste momento seria muita presunção minha dizer que toda a gente vai conhecer o Evangelho. Eu não sei. É provável que haja pessoas em lugares remotos em que o Evangelho nunca lá chegue. Como é que Deus vai fazer justiça? Porque Ele é justo. Ele vai fazer justiça. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso, pastor? Fala. E eu quero falar aqui de vários pormenores. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês, e isto que eu vou dizer agora, é muito importante para entendermos tudo o resto. É uma frasezinha, mas é muito importante. E eu quero que vocês entendam o seguinte: Deus está presente na vida de todo o homem. Muitas vezes nós pensamos que Deus só está presente no cristão. Eu quero que você saiba
e vamos ver isso hoje pela palavra de Deus, que Deus está presente na nossa vida desde o primeiro minuto em que o fôlego da vida entra em nós. Deus está presente. Abra a sua Bíblia em Salmos 139. Salmos 139. É também um salmo do rei David, mas é absolutamente fantástico o que ele fala aqui. Eu vou pedir à Célia então, por favor, para ler, e lês desde o versículo 1 até o 16, por favor. Salmos 139. Vocês já sabem que domingo é para ensinar a palavra, então é isso que estamos a fazer. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo, dia a dia, formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém. Irmãos, Deus está presente na nossa vida desde o primeiro milésimo segundo da tua vida. Desde o primeiro milésimo segundo que Ele soprou o fôlego da vida para ti. E te deu vida. E Ele está presente, quer na vida dos cristãos, dos muçulmanos, dos hindus, toda a humanidade, Deus está presente na vida do homem. Então o que é que isto me diz? Deus sabe tudo. Deus sabe tudo e Ele coloca em nós muitas coisas. E vamos agora por partes, e quero começar por dividir a humanidade em dois grandes períodos. O período que vai desde Adão até Noé, em que Deus faz um extermínio de todo o ser humano. Com o dilúvio, diz que todo o pessoal morreu. Só sobrou 8 pessoas. Diga comigo, 8 pessoas. É sério, é sério. Veja aí Gênesis capítulo 6. Gênesis 6. E nós vamos ler desde o versículo 5 até o versículo 11. E diz assim a palavra de Deus: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Veja só como é que isto estava.
não está muito diferente do que está agora. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Veja só, Deus se arrependeu de ter feito o homem e veio um peso sobre o coração dele. Você pode imaginar as vezes que você se arrependeu de alguma coisa e você fica ali, ai meu Deus, mas porquê é que eu fui fazer isto? Ai, se eu pudesse andar com o tempo para trás. E foi o que aconteceu com Deus. E versículo 7 diz assim, e disse o Senhor, quem é que disse? O Senhor, destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Agora versículo 8. Noé, porém... O que é que aconteceu? Vais ver que é o Senhor que quer falar connosco. Não, estou a brincar. Não faz mal, faz mal. Então vamos lá outra vez. Versículo 8. Digam todos comigo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, aqui houve uma pessoa, só apenas uma pessoa, que Deus achou graça. Versículo 9. Então são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Você pergunta assim, ele era justo e reto, mas será que Deus os tinha justificado? Não. Porquê que ele era justo e reto? Porque há uma coisa que nós vamos ver daqui a pouco, que é, o mundo chama, e a Bíblia também chama, a voz da consciência. A voz da consciência é algo que está dentro do homem, que veio de Deus para nós, porque essa voz, ela nos indica se nós estamos realmente no caminho reto ou num caminho ímpio. Nós sabemos muito bem quando nós estamos a fazer disparates. Quem é que aqui já se apercebeu quando faz disparates? Você sabe que faz disparates. Porquê? A vozinha da consciência está aqui a falar. Noé podia se tornar igual ao resto do pessoal, mas Noé não quis ser assim. E Deus encontrou um homem assim, reto na sua maneira de viver, justo. E então o que é que acontece? Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E agora, irmãos, nós podemos dizer assim, ai pastor, mas então já viu, Deus destruiu aquele pessoal todo, como é que Deus pode julgá-los? Será que eles tiveram uma oportunidade de ouvir o Evangelho? Vocês já têm ouvido falar que o Evangelho, eu tenho ensinado isto aqui, que é pregado desde sempre, desde o início. Será que este pessoal teve a oportunidade de ouvir o Evangelho? Provavelmente todos não, mas eles tiveram uma oportunidade. Quando? Veja aí, 1 Pedro 3. Primeira de Pedro, capítulo 3. Esta primeira geração até Noé, nenhum deles ficou sem desculpa. Eu vou pedir à Célia para ler desde o versículo 18 até o versículo 20. Primeira de Pedro, capítulo 3, de 18 a 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí, pregou aonde? Aos espíritos em prisão. Quando é que isto foi? Alguém me sabe dizer? Quando é que Cristo foi pregar aos espíritos em prisão? Quando ele morreu, ele esteve 3 dias. Aonde é que ele foi?
Ao inferno. Onde é que estes espíritos em prisão estavam? Já vimos que o inferno é uma prisão. Agora vamos fazer aqui esta pergunta. Que espíritos eram estes? Quem eram estes em que Jesus foi lá pregar? Quem eram? Agora o versículo 20 tem a resposta. Lê. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Espera. Quando é que foi? Quem eram estas pessoas? Aqueles que eram antes os dias de Noé. Há quem acredite que quando Jesus foi ao inferno, que ele pregou para toda a gente que estava no inferno. Ele pregou para esta geração. Está aqui, versículo 20. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, entre parênteses, 8, diga comigo, 8 almas se salvaram pela água. Então, esta geração do início de Gênesis não tem desculpa no dia em que Deus irá julgar os segredos dos homens. Eles não têm desculpa porque Cristo foi lá pregar. Glória a Deus. Em outras passagens diz que Deus se arrependeu, e vimos que Deus se arrependeu de criar o homem, e até há uma outra passagem, creio que também, acho que é a 2 de Pedro, que fala lá que Deus, ele dá a entender que Deus não deu nenhuma chance àquelas pessoas. Mas nós vemos aqui que Cristo foi pregar a eles. Porquê? Porque Deus é um Deus que deu o quê? Uma nova oportunidade a todos. E em fevereiro eu quero começar uma série nova nesta igreja, em que eu vou começar a ensinar acerca do sacerdócio, o que é que significa isso, porque de Noé depois para a frente, aquilo que a Bíblia nos relata, a história nos relata, é que as gerações, as nações e os homens tiveram, todos eles, a oportunidade de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim como você hoje está aqui sentado, porquê? Porque alguém lhe falou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E você diz assim, então significa, pastor, que não há nenhuma carne lá em cima no céu que possa se desculpar e dizer assim, ó Deus, desculpa lá, então agora eu vou para o inferno. Nunca ninguém me falou de Jesus, nunca ninguém me falou do Evangelho, nunca ninguém me falou desta graça, nunca ninguém me falou desta justificação pela fé. Se eu soubesse. Hello? Deus resolveu a primeira geração, até o dilúvio, resolveu ou não resolveu? Cristo foi lá pregar ou não foi? Foi. Agora, pergunta, será que todos se converteram? A Bíblia não diz resposta, não sei. Poderá ser que sim, poderá ser que não. Você pode pensar assim, até e o Caim? Se o Caim lá ouviu a pregação, provavelmente, se ele creu, então, quem sou eu ou você para dizer que ele não vai para o céu? Os irmãos estão-me a entender? Então, nós vemos aqui o quê? Aquilo que é esta série, a lei da graça. Nós vemos um Deus justo, nós vemos um Deus que julga, mas ao mesmo tempo também nós vemos um Deus de amor, que nos ama profundamente e que está sempre e faz de tudo para que a graça dele, o amor dele e o Evangelho chegue ao coração de toda a criatura. Aleluia! Aleluia! Mas mesmo assim, lá tem aquela coisa da consciência. É ou não é verdade? Veja aí no livro de Jó, Jó capítulo 32. Os irmãos não estão aborrecidos com a mensagem, pois não? É que hoje estamos a abrir muito a Bíblia, mas é bom, porque é para isso que serve a igreja. Eu penso assim, a igreja não é para vir aqui, aleluia, depois vamos todos para casa. Não, é para aprendermos, Então, Jó capítulo 32, fica antes do livro de Salmos, no meio da Bíblia, Jó. Você sabia que Jó foi o primeiro livro dos 66 livros da Bíblia? Foi o primeiro livro que foi escrito, foi o livro de Jó. Apesar de ele estar no meio da Bíblia,
Gênesis não foi o primeiro, o Jó que foi. Então, Jó 32, versículo 8. E diz assim a palavra de Deus. Já todos abriram? Jó, capítulo 32, versículo 8. Leiam todos comigo então. Na verdade, mais uma vez, na verdade, olha que é verdade, na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Agora veja aí o capítulo à frente, Jó 33, versículo 3 e 4. Aliás, o 4. Jó 33, versículo 4. Digam todos comigo também. O Espírito de Deus me fez. Mais uma vez, o Espírito de Deus me fez. Olhe para mim, não feche a Bíblia. Quem é que fez os homens todos no mundo? Foi meu pai e minha mãe. É claro que eles tiveram que fazer a parte deles. Mas nós vimos há pouco em Salmo 139 que Deus nos conhece e está presente na nossa vida desde o primeiro sopro de Deus. É ou não é verdade? Ele conhece até os rins, Ele conhece todo o nosso interior, Ele sabe, conhece-nos de gingeira. Aleluia! Você não está aqui por acaso, glória a Deus. Você não está neste mundo por acaso. E quem é que nos fez? O Espírito de Deus. Porquê? Porquê que Jó fala assim? Porquê que Jó fala assim? Porque a seguir vem a resposta. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Quando Deus criou, lá em Gênesis, está lá relatado, quando Deus criou o homem, nós fomos criados do pó da terra, somos barro, e Ele soprou o fogo da vida e nós nos tornamos em almas viventes. Então em nós entrou este sopro de Deus, por isso que é inspiração de Deus, isto é, Deus entrou, a vida de Deus entrou dentro de cada ser humano. É por isso que por isso é que fala de vida. Deus é vida. O cordeiro que foi imolado para gerar vida. Gerar vida. O cordeiro foi imolado antes de tudo para gerar o quê? Gerar a vida. Gerar esta inspiração que entra dentro de nós. Glória a Deus. Aleluia. E esta inspiração está presente na vida do homem. E isto é diferente daquilo que Jesus fala do Consolador que vai viver dentro de todo aquele que crê no Pai. Isso é outra história. Isso vai ficar para outras lições. Mas estamos a falar da presença de Deus na vida do homem. O problema é que nós, homens, nem sempre reconhecemos essa presença na nossa vida, a presença de Deus na vida do homem. Esse é que é o problema. O homem não reconhece. Mas ela está presente. E ela está presente naquilo que eu vos falei há pouco, que é a tal consciência. Essa consciência é como se fosse a testemunha de Deus em nós. É como se aquilo que você pensa, e quando você tem que tomar uma decisão, lembre-se, você não está sozinho. Talvez você pense assim, ninguém está a ver o que eu estou a pensar, ninguém está a ver o que eu vou decidir fazer, mas há uma pessoa que vê. E essa pessoa é Deus, porque Ele está presente na nossa vida desde o primeiro segundo. Ele sabe. E muitas vezes essa presença de Deus coloca em nós, através dessa consciência, Ele coloca em nós certos travões, mas nós nos destravamos completamente na vida. Ele muitas vezes coloca em nós assim, aquela coisa assim, epá, não vais por aí. Não vais por esse caminho. Mas a gente, muitas vezes, tomamos decisões erradas, porque nós, muitas vezes, pensamos assim, isto é a minha cabeça. Mas está lá aquela presença de Deus, que está na vida de todo o homem. Porque eu digo isto, sabe porquê? Porque eu, antes de eu crer no modo como eu creio hoje, eu sempre acreditei em Deus, mas não como agora eu sei pela palavra. E nesses tempos antigos, eu sei muito bem
as vezes que Deus me livrou da morte. Eu sei muito bem as vezes que eu ouvi esta presença, esta voz da consciência em mim, a dizer, não vais por esse caminho. Aleluia. E essa voz continua no homem. Essa voz continua no homem. Veja aí Romanos 9. Estou quase a terminar, irmãos, não desanime. Romanos 9. Versículo 1. Romanos 9, versículo 1. Olha a maneira como Paulo se expressa aqui sobre essa voz da consciência. Ele diz assim no versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto. Ele estava a dizer assim aos romanos, olha, aquilo que eu vos tenho escrito, em Cristo digo-vos a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Ele estava a dizer assim, olha, eu tenho a consciência tranquila, certa, de que aquilo que eu vos tenho falado e tenho escrito a vocês, não vos minto. Eu vos apresento o Evangelho que é segundo Cristo. Eu não vos minto. E o Espírito Santo está presente e sabe que é verdade. É o que ele está a dizer. O Espírito Santo está presente. Sempre que tu tomas uma decisão, ele está presente. Ele está presente em tudo. Nós podemos aqui, diante do homem, diante das pessoas, dizer uma coisa que lá dentro não é a verdade, mas o Senhor que está em nós e que vive em nós desde o primeiro milésimo de segundo, Ele sabe muito bem se aquilo que tu estás a falar aos outros é verdadeiro ou não é. Ele sabe, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus rins, Ele conhece tudo. Todos os teus pensamentos. E o Espírito Santo está presente sempre. E Paulo dizia assim, eu dou a minha consciência como testemunho que aquilo que eu vos falo é a verdade. Agora deixe-me dizer o seguinte, que aqui, agora para finalizar nesta parte final, quero dizer uma coisa muito importante. Que é o seguinte, esta consciência ou este fogo de vida que entrou em nós, ele se alimenta de informação. Porque a nossa consciência ela pode se tornar corrompida. Se nós não tivermos cuidado, nós podemos cauterizar a nossa consciência. E ela se corrompe. Ou então a nossa consciência também, ela pode se tornar cada vez mais pura. E quanto mais pura for a voz da tua consciência, tu ficas mais habilitado a tomar decisões corretas na vida. A decidir corretamente. E então esta consciência, este fogo de vida, esta presença de Deus em nós, este espírito que o homem tem, ele se alimenta de quê? Ele se alimenta de informação. Ou nos alimentamos da verdade, e a verdade purifica, ou nos alimentamos da mentira, a mentira corrompe-nos. Ou nós nos alimentamos da verdade, ou nos alimentamos da mentira. E é isso que a Bíblia fala. Veja aí Provérbios 4. Célia, eu vou pedir que tu abras no instante aí em Tito, capítulo 1. A seguir à leitura de 4, eu vou ler, depois tu lês o Tito 1. O que é que eu disse? Provérbios, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 4, versículo 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Por isso é que é importante ouvirmos o Evangelho. Porquê? Porque se nós nos alimentarmos da verdade que é o Evangelho, vai ser melhor para todos. Versículo 21. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração,
porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. E agora digam todos comigo, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Irmãos, guarda esta consciência que está em nós, este espírito que está em nós, este fogo da vida que Deus nos deu. Alimenta-o com a verdade. Inclina o teu coração para as palavras do Senhor, porque as palavras do Senhor são a verdade e nós tornamos-nos fortes. E porquê? Porque é de lá que vem o quê? As saídas da vida. Por isso é que a seguir diz, desvia de ti a tortuosidade da boca, etc, etc. Deus está sempre a exortar-nos a nós, fugirmos daquele caminho tortuoso da mentira e voltarmos sempre para a verdade. E o Evangelho é a verdade. Glória a Deus. Os irmãos estão a entender? Eu agora vou pedir à Célia para ler Tito 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. A ver, mais uma vez. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, meus amados, nós podemos ter a nossa consciência contaminada ou purificada. E tudo vai depender do que é que nós nos alimentamos. Se nos alimentamos da verdade, ou do erro, ou da mentira. Porque essa voz da consciência, para quem conhece o Evangelho e se alimenta do Evangelho, e vive o Evangelho, essa voz da consciência clarifica, nos dá a nós uma percepção do caminho que nós devemos andar, das nossas escolhas. E essa voz nos adverte, nos dá, digamos assim, não queria usar esta palavra, mas não tenho outra, nos dá alguns sinais para onde nós não devemos ir, para onde nós não devemos escolher. Avisos. E por isso é muito importante nós termos isto em consideração. E agora, para terminar, Romanos 2. Versículo 14 e 16. Romanos 2, versículo 14 ou 16. Vou pedir à Célia também para ler. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Amém? Irmãos, o que é que isto quer dizer? Vamos supor que realmente nunca ninguém ouviu o Evangelho. Como é que essas pessoas poderão ser julgadas pelas decisões que tomam? Aqui Paulo diz, a resposta está aqui. Diz aqui assim, versículo 14. Porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei. Quem é que já viu pessoas que você diz assim, poxa, esta pessoa não conhece a Bíblia, não vai a uma igreja e parece mais cristão do que muitos cristãos? Porquê? Parece que há algo que está lá dentro. Porquê é que está lá dentro? Porque é a lei que algo foi colocado lá dentro. Eu não sei explicar melhor isto, mas algo foi colocado lá dentro. A tal consciência que fala, que leva as pessoas a fazerem coisas que são de acordo com a lei, que são de acordo com o Evangelho, mas eles nunca ouviram o Evangelho. Nunca ouviram. Mas eles fazem. É engraçado. E há muitos que ouvem e não fazem. Por isso é que Jesus disse assim, vamos ficar muito admirados, muitos de nós vamos ficar admirados porque vamos ver pessoas que vêm do Oriente e do Ocidente,
que se sentarão à mesa com Abraão. Porque lá está, nós temos coisas pré-concebidas. Nós achamos que Deus só habita em nós, que Deus só está nos cristãos, mas Deus está desde o primeiro segundo, milésimo de segundo, na vida de quem? De todo o homem. E Ele está lá presente. E há homens como o Noé que se deixam guiar por aquela intuição, por aquela voz. Noé deixou-se, por isso é que Deus achou em Noé um homem reto e justo. Porquê é que ele era reto e justo? Porque ele praticava justiça. Ele, sem saber da justiça, praticou a justiça. Ele, sem saber do Evangelho, praticou o Evangelho. E é o que está a acontecer hoje também. É muitas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, se calhar, nunca. Mas se eles, em sua consciência, fazem coisas que têm a ver com o Evangelho, o Senhor vai julgá-las por isso. Tal e qual como diz aqui o versículo 15. Os quais mostram a obra da lei, a obra do Evangelho, escrita em seus corações. Então como é que aquilo está lá escrito no coração se eles nunca ouviram? Se eles nunca leram a lei? Se eles nunca tiveram conhecimento do Evangelho? Como é que aquilo ficou lá escrito? Porque vocês viram lá, o David dizia, tu escreveste no livro, tu escreveste no livro, tu me conheces desde o primeiro milésimo de segundo. Nós não temos desculpa. Você sabia que até uma criançazinha de 2, 3, 4 anos, ela tem a percepção dessa consciência? As crianças sabem muito bem quando fazem errado. Sabes ou não sabes, Cristina? Estás a ver? E ela está atenta, muito atenta à palavra. Matilde, sabes quando é que tu fazes errado, não sabes? Pois. Nós sabemos! É isso que eu vos quero dizer, o homem sabe. E se nunca o homem ouviu o Evangelho, é por isso que vai ser julgado. É por isso que Deus vai ser julgado. E isto para mim, irmãos, é fantástico, porque aqui eu vejo o quê? A beleza, a ternura, o amor que Deus tem por todo o ser humano. Por todo o ser humano. Mas quem é que vai ficar de fora? Nós lemos lá em Apocalipse. Aquele que sabe o que é reto, mas ele escolhe o que é ser devasso. É aquele que sabe o caminho da não abominável, mas ele escolhe ser abominável. Ele sabe que tem que haver um Deus, porque Paulo fala lá em Romanos 1, que até a própria natureza fala que há Deus. Mas ele tem a oportunidade de dobrar o joelho a uma imagem, mas ele não dobra o joelho à imagem, porque ele sabe, há de haver qualquer Deus, mas não é este Deus que me estão a propor. Então ele recusa o caminho da idolatria. Ele não sabe muito bem quem crê, mas ele segue o instinto que lá está posto desde o primeiro milésimo da sua vida, glória a Deus. E ele segue a justiça. Por isso você vai perceber agora o sermão da montanha, quando Jesus em Mateus 5 diz lá assim, bem-aventurados os misericordiosos. E às vezes eu fazia-me confusão aquilo, então, mas não é bem-aventurados quem crê no Evangelho? Também? Mas ali ele não está a dizer se aceitou ou não aceitou o Evangelho. Ele está a dizer assim, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles verão o Senhor. Bem-aventurados aqueles que têm fome de justiça. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque eles herdarão a terra. Aleluia. Eu ouço muitas vezes irmãos vêm ter comigo assim, pastor, sabe, o meu irmão, a minha prima, a minha mãe e o meu pai faleceram, será que ele está no céu? Será que foi o inferno? O meu pastor disse que ele está no inferno, porque ele não vinha à igreja. Ele nunca confessou Jesus, ele nunca declarou que crê em Jesus, então ele está no inferno. Quem é você, homem, para julgar o outro? Quem é você para dizer se alguém foi para o inferno, se não foi? Você está na mesma posição que todos pecamos. Quem é você e eu para julgarmos? Eu não sei. Eu só sei aquilo que eu estou a pregar hoje. O resto não me façam perguntas difíceis. Porque eu sei lá se aquele homem, aquela mulher que faleceu, eu sei lá se ela tinha aquela lei lá dentro. Quem sabe ela nunca ouviu falar do Evangelho? Quem sabe ela eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Eu não sou Deus.
Mas uma coisa eu reconheço pelas Escrituras e pela Palavra de Deus, que Deus é um Deus de uma oportunidade nova para todos. E que Ele é tão bom, que até mesmo aqueles que morreram lá na primeira geração lá de Noé, nós pensávamos assim, Deus partiu aquilo tudo, partiu a louça toda, coitados, é uma injustiça, vão todos para o inferno. Não, Cristo foi lá pregar-lhes. Cristo foi lá pregar aos espíritos em prisão e deu-vos uma nova chance a eles também, glória a Deus. Eu não me importava estar preso e Cristo for lá pregar, o próprio Cristo ir lá pregar. Aleluia! Oh, irmãos, eu vejo aqui este cuidado que Deus tem por todo o ser humano, porque sabe uma coisa, irmãos? Deus ama a todos. Deus ama o budista que anda enganado. Deus ama o muçulmano que anda lá a matar pessoas. Deus ama o árabe. Deus ama tanta gente que nós um dia vamos ficar admirados. Vejam os magos que foram ter com Cristo quando Cristo nasceu. Como é que eles sabiam? Como é que eles puderam entender que o Salvador veio à Terra? Como é que eles sabiam isso? De onde eles vieram? De onde é que eles vieram? A Bíblia diz que eles vieram do Oriente. De onde é que eles vieram? Como é que eles conseguiram chegar lá? Irmão Mesquita, como é que você acha que eles conseguiram? Aquela intuição, aquela presença de Deus lá dentro, aquela voz da consciência. Eles foram movidos pela inspiração do Altíssimo. A inspiração do Altíssimo nos dá a vida, nos leva à vida. Ele não só nos dá a vida, mas a inspiração do Altíssimo nos leva às coisas que produzem vida. Às coisas que nos produzem vida. E então sim, para a semana, a última lição desta série. Se até aqui você tem gostado, a da próxima você não pode falhar. Porque a próxima é a melhor de todas. Vamos fechar com chave de ouro sobre esta lei da graça maravilhosa que Deus tem sobre a vida de todos. Amém? Por isso é que a Bíblia diz assim, em Romanos diz assim 10, bem-aventurados os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Quando eu falei esta mensagem, agora não vamos ficar assim, então se as pessoas são julgadas, então não prego mais o Evangelho. Não, a Bíblia diz que nós temos como obrigação pregar o Evangelho. Bem-aventurados os pés daqueles que pregam o Evangelho. E bem-aventurados os ouvidos que o ouvem para tomar uma escolha, para tomar uma decisão. Ou crê, ou não crê. Quem ouviu a lei, quem ouviu o Evangelho, já não é mais julgado pela consciência. Será julgado por aquilo que ouviu, porque ouviu a verdade e não a aceitou. Os irmãos estão-me a entender? Agora aquelas tribos estão lá atrás dos montes, estão lá não sei onde, eu não sei se alguma vez algum missionário foi lá. Às vezes a gente ouve histórias, não é, que foram missionários aqui e acolá. Às vezes falam de tantas missões, de tantas salvações, que parece que já salvaram o mundo não sei quantas vezes. É tantos milhões? Eu não faço a mínima ideia. Também sabemos que um dos sinais dos últimos tempos é que o Evangelho do Reino seria pregado por todas as partes. Então eu vejo que é a obrigação nossa pregar o Evangelho. Nós não podemos calar a nossa boca. E o homem é justificado por ouvir o Evangelho e crer nele. Mas o que eu estou aqui a dizer hoje, pela palavra de Deus, é o seguinte: a presença de Deus está em nós desde o primeiro minuto. Significa, sabe o quê? Ninguém tem desculpa diante de Deus um dia. Porque Ele esteve presente desde o primeiro milésimo de segundo na nossa vida. Aleluia. Amém? Vamos baixar as nossas cabeças. Peço desculpa pela demora hoje da pregação. Mas foi importante terminar aqui este ciclo, porque para a semana terminamos ainda mais com chave de ouro. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus te quero agradecer, Senhor, por tudo aquilo que tens falado aos nossos corações nestes dias. Senhor, dá-nos sabedoria para nós entendermos mais aquilo que tu nos tens ensinado, Senhor. Bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que crê sem sentir, que crê sem ver. Bem-aventurado é, Senhor. Por isso, obrigado por tudo aquilo que nos tens falado, por estas palavras que enchem os nossos corações. Eu te peço a tua bênção sobre a vida de todas as famílias desta igreja, por todos os que estão presentes, por aqueles que não puderam vir, Senhor. Que tu possas dar a eles uma semana riquíssima, abençoada, cheia de gozo, de alegria, de fé e nesta esperança e ao mesmo tempo neste crer de que tu estás presente a cada segundo da nossa vida, Senhor. E tu conheces
o mais interior do nosso ser. Ajuda-nos, Senhor, a ser sábios e a tomar as melhores decisões da nossa vida. E todos digam comigo, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos dar a Jesus uma salva de palmas.